Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, toda terça às 19h30 ou com reprise às quintas às 21h30 no canal 4 da NET. E você também pode ver em qualquer lugar do Brasil pelo www.tvfloripa.org.br. Nós estamos agora colocando nossos programas também no nosso canal no YouTube. O canal é o Meia Hora da Seguridade. Procure ali e encontre todos os nossos programas. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o Sindicato dos Químicos Unificados. Esse sindicato é uma organização que vai além de um só sindicato. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer esse movimento bem no comecinho ali, no ano de 1997, 96, quando haviam 5 sindicatos. Além dos 3 atuais, que são Campinas, Vinhedo e Osasco, também participavam dessa discussão o Sindicato dos Químicos de Sorocaba e o Sindicato dos Químicos de São José dos Campos. Com o andar da carruagem, com a evolução, o Sindicato de Sorocaba saiu e, inclusive, se desfiliou da própria CUT, dos quais todos eram próximos e filiados naquela época, e também, por sua vez, o Sindicato dos Químicos de São José também saiu desse movimento e ele é um sindicato ligado mais a conlutas. Posteriormente, os 3 sindicatos continuaram o seu trabalho unificado e fundaram essa organização suprassindical, mas que na realidade é um sindicato unificado, uma entidade fortalecida. Vocês vão ver aí no primeiro depoimento do Edinho, ele que é diretor da regional do Sindicato dos Unificados, da regional de Vinhedo. O Edinho vai contar um pouquinho para nós aí o que é isso. Edinho, é contigo. Os Químicos Unificados, surgiu na ideia de unificar os sindicatos do ramo químico na década de 90. Em 2002 aconteceu a unificação entre os sindicatos de Osasco, Campinas e Vinhedo. Então aí surgiu os Químicos Unificados e hoje nós representamos uma base com mais de 50 mil trabalhadores, estamos presentes em mais de 2.000 fábricas e 19 cidades. Então a ideia dos Químicos Unificados justamente é isso, é unificar toda a categoria do ramo químico, abrasivos, plásticos e afins, e não a divisão. Nós sempre buscamos a unificação, nós sempre buscamos os trabalhadores sempre juntos. Nós somos fortes hoje na bancada patronal, é diferente de um sindicato pequeno, onde tem uma representação de 5.000, 10.000 trabalhadores, por exemplo, em uma negociação na campanha salarial, e um outro sindicato grande com mais de 50.000 trabalhadores sendo representados pelo Sindicato dos Químicos Unificados. Então, nós hoje somos um grande sindicato, nós temos atuações não somente na porta da fábrica, mas, por exemplo, nós damos total apoio para a TESC, nós somos reconhecidos internacionalmente, não só no nosso ramo químico, mas nós damos todo apoio a movimentos sociais, a outros sindicatos, e com tudo isso nós estamos cada vez mais ampliando a nossa unificação com outros setores, com outros sindicatos, e isso quem ganha é a classe trabalhadora. Esta fala do Edinho mostra a contextualização política de como se organizou o Sindicato dos Químicos Unificados, através das suas 3 regionais atualmente. Mas hoje nós vamos querer dar um enfoque especial na questão da saúde, a saúde do trabalhador, e conhecer um pouquinho do trabalho que faz esse sindicato. Nós vamos focar em alguns pontos, mas poderíamos falar muito mais. Por exemplo, a questão do caso Shell BASF, que a gente já fez até um programa especial sobre isso, lutas específicas que ocorreram com outras fábricas. Osasco, por exemplo, tem uma grande luta com relação à Natura, que é da sua base ali, fica em Cajamar, a empresa Natura, e tem muito problema ali de lesões por esforços repetitivos, tendinites, as mais variadas, que o sindicato sempre está atuando ali, apoiando os trabalhadores para que não adoeçam, Podemos falar também ali de Vinhedo, da Unilever, da luta que eles têm
aliás, uma empresa tremenda, imensa, né? E o sindicato, apesar de ser o menor dos três, o sindicato combativo, que faz os enfrentamentos a favor dos trabalhadores e a favor e em defesa da luta, da vida e da saúde dos trabalhadores. E Campinas também, como eu citei a Shell, podia citar outras lutas, né? A EMS, que é uma grande multinacional brasileira de genéricos, mas nós vamos falar um pouquinho do geral, tá? Eu convidei a Sandra que é de Osasco, para ela falar um pouquinho sobre o que costuma aparecer ali no sindicato, o que os trabalhadores estão levando até o sindicato. Vamos ver? Então, o que mais aparece dentro do sindicato hoje é LER, DORT e psíquica. As pessoas que têm depressão por causa desse trabalho na empresa e um ping-pong que hoje está muito frequente dentro das empresas. A empresa o INSS dá alta e a empresa volta para o INSS, então a gente chama de ping-pong. E hoje, para abertura de CAT, a gente envia um documento para a empresa fazer a abertura. Quando a empresa não abre, o sindicato abre, juntamente com o Sereste. Pois é, ouviram a Sandra? E o Basílio, de Osasco, também quer contar para a gente o que os dirigentes sindicais têm visto na base. Conta aí, Basílio. Na nossa base, bastantes trabalhadores com problema de saúde, principalmente LER-DORT, né, que é o ombros, aí vem a coluna, e por estresse também gera muito isso nas empresas. E quando a gente estava fazendo essas gravações para trazer aqui, montar o nosso programa, a Glória fez um comentário interessante. A Glória, que é dirigente de Campinas e especificamente é responsável pela saúde em Campinas, disse: olha, mas não vamos ficar focando apenas nas tendinites, no problema de coluna, que tem bastante, mas vamos comentar um pouquinho também dos transtornos psíquicos, da saúde mental das pessoas, que tem sido alterado. Os trabalhadores estão procurando sindicatos não apenas com o tendão inflamado, mas também com depressão, com outras doenças aí do funcionamento mental das pessoas. Vamos ver o que a Glória fala a respeito disso. Nos químicos unificados, além das doenças que já foram especificadas aqui, nós temos uma outra preocupação, que é o problema de depressão muito sério, que acontece com os trabalhadores quando eles são demitidos e estão com a saúde totalmente fragilizada. Apesar do sindicato estar sempre em porta de fábrica, fazendo campanha na questão principalmente das LER-DORT, explicando que no início é que o trabalhador tem uma chance de recuperar, o trabalhador tem medo de ser demitido pela empresa se ele buscar ajuda, e ele vai trabalhando até onde ele não aguenta mais. Quando ele não aguenta mais, a empresa manda embora, e ele procura outro emprego e não consegue também passar no exame demissional de outra empresa, por questões de estar já com a saúde comprometida, ele acaba caindo em depressão. E aí fica mais difícil ainda, porque ele já não tem mais vínculo com a empresa, e fica muito difícil para os químicos unificados estar procurando ajudar esse trabalhador. Então é isso, né? Tendinite de ombro, epicondilite no cotovelo, tenossinovite de punho, síndrome do túnel do carpo, lombalgia, né? A dor lombar, dor cervical, cervicalgia, enfim, as mais variadas tendinites que compõem o grande grupo da LER-DORT têm se mostrado frequente entre trabalhadores dessas nossas categorias aí que estamos discutindo, mas também quadros clínicos bem delimitados, como depressão, como síndrome do pânico, ansiedade, e tudo isso, inclusive, vários processos desses, vinculados ao tema do assédio moral. Nós temos verificado nas nossas empresas, aí entre os trabalhadores que laboram nas empresas da base do Sindicato dos Químicos Unificados, que uma parcela tem sofrido um processo de assédio moral. E, rapidamente, né, o que é o assédio moral? É aquele ataque sistemático, planejado, contra a moral dos trabalhadores. Então, em geral, um encarregado, que é o mais frequente de ocorrer, né, o assédio moral de um encarregado contra o seu subordinado, embora assédio moral também possa ocorrer entre trabalhadores e de trabalhadores para a chefia,
mas isso é quase nulo a ocorrência disso, a grande frequência é em geral de uma chefia contra o seu trabalhador e que tenta ali desqualificar a pessoa, desmoralizar a pessoa, mostrar, dar trabalhos inúteis ou dar trabalhos que essa pessoa jamais vai alcançar, ou colocar essa pessoa numa salinha sem fazer nada, minando a moral da pessoa, minando a sua boa saúde psíquica, né? E a grande maioria dos trabalhadores tem reflexo então desse problema na sua saúde psíquica, mas também nós já vimos, já avaliamos vários casos de trabalhadores que têm sobre o reflexo do assédio moral sobre sua saúde, por exemplo, no estômago, gente com gastrite, que aí sofrendo assédio moral tem uma crise violenta de gastrite, dor em queimação, mas como nós falamos, o mais frequente é que a alteração se dê a nível da saúde mental das pessoas. O Sindicato dos Químicos Unificados tem um trabalho especial com relação à prevenção de doenças e acidentes de trabalho e quer estimular que todos os trabalhadores que possam estar ouvindo esse vídeo, militantes da saúde e principalmente cipeiros, que entrem em contato com o Sindicato dos Químicos. É só entrar no site, que é o www.quimicosunificados.com.br. Você está vendo aí no nosso vídeo, né? O www.quimicosunificados.com.br, e você vai ter ali o contato no Fale Conosco. O nosso jornalista que administra esse site, o Edo, ele sempre tem uma presteza muito grande, uma rapidez grande em encaminhar os e-mails que chegam, os questionamentos que chegam, e se vocês tiverem algum questionamento aí por conta da saúde, por conta de CIPA, ou qualquer questionamento em geral, você pode acessar esse site e entre ali no Fale Conosco, né? No Fale Conosco você vai ver que tem um e-mail próprio e você pode então fazer o contato direto com o sindicato. E isso, se você inclusive está vendo, não apenas se você está sofrendo, né? Você pode estar sofrendo assédio moral, pode estar sofrendo de lerdorte, de tendinite, aí, de dor na coluna, mas você também pode não estar sofrendo, mas está vendo um companheiro, uma companheira de trabalho sofrendo. Então, por solidariedade, que é muito comum entre trabalhadores, a solidariedade proletária, como a gente chama, né? Você acesse esse site e venha trazer aos sindicatos essas informações. E não só informações sobre saúde e doença, mas também sobre riscos no trabalho. Se você conhece situações de risco, de insalubridade inclusive, acesse o sindicato, telefone para o sindicato, fale com o diretor ou acesse o site e mande um e-mail e conte para nós aí o que está acontecendo, porque os diretores do Sindicato dos Químicos Unificados vão lhe apoiar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas a gente já volta e na sequência a gente vai falar bastante aí de CIPA. Vamos ver o trabalho que estamos fazendo e queremos aprofundar em muito de CIPAs. Até já! A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós.
Meia hora da Seguridade. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa sobre os químicos unificados e o trabalho na área de saúde do trabalhador que esse sindicato desenvolve. Então nós falamos um pouquinho dos problemas, vamos falar de CIPA, mas tem um recado especial que a Glória queria passar sobre um problema muito comum que também chega nos sindicatos, que está relacionado à CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, e que se as CIPAs trabalharem bem lá, exigirem a abertura, nós não vamos ter esse problema nos sindicatos. Mas vejam só aqui que a Glória fala sobre isso. É importante dizer também que, na maioria das vezes, as empresas omitem a questão da doença ocupacional do trabalhador, não abrindo a CAT, e simplesmente afastando o trabalhador como se fosse uma doença qualquer. E o trabalhador vindo em nosso auxílio, em busca de auxílio do sindicato, a gente contata a empresa, mandando um documento pedindo que ela abra a CAT desse trabalhador, e no caso dela negar de abrir essa CAT, o sindicato faz a abertura, anexando na mesma a resposta da empresa, onde o sindicato pede a abertura da CAT. Dá para notar que esse problema de falta de abertura de CAT ainda é uma questão muito crítica para os trabalhadores da base, ou seja, além de adoecerem no trabalho, sofrerem acidentes de trabalho, eles não têm o reconhecimento oficial que essa doença é do trabalho. E por que isso faz diferença para os trabalhadores? Por alguns motivos. Vou citar aqui, por exemplo, dois da Lei 8.213/91, que é a Lei da Previdência, do Regime Geral da Previdência Social, que fala o seguinte, que quando o trabalhador adoecer e ficar afastado junto ao INSS, e esse afastamento for por motivo de doença relacionada ao trabalho, então ele já tem duas diferenças básicas com relação ao seu afastamento. Primeiro, que suponha que ele fique 1 mês, 2 meses, 1 ano ou 10 anos afastado. Esse período de afastamento, se ele for relacionado ao trabalho, ele então tem o direito e a empresa tem a obrigação de depositar o fundo de garantia no tempo que ele ficar afastado. Coisa que se ele ficar afastado pela doença que a gente chama de comum, então a lei não cobre isso. Ele fica afastado quanto tempo for e o FGTS não é depositado. Se for relacionado ao trabalho, é obrigação da empresa depositar. Mais do que isso, quando ele tem alta, né, como os trabalhadores chamam alta, o INSS chama de cessação do benefício, quando cessa aquele benefício, ele volta para a empresa. Se for doença comum não relacionada ao trabalho, a lei não garante estabilidade. Algumas convenções, inclusive dos químicos unificados, garantem 2 ou 3 meses de estabilidade, dependendo do ramo, da categoria, né? Se é plástico, se é farmacêutico, se é químico, indústria química, garante no máximo 2 a 3 meses de estabilidade, mas a lei não garante nada. Mas se esse afastamento foi relacionado ao trabalho, então a lei garante que quando ele voltar ele vai ter 1 ano de estabilidade. Então esse tema do CAT, ele é muito especial para os trabalhadores, porque ele dá a garantia, sim, de uma coisa que é justa, ou seja, ele teve a infelicidade aí de adoecer pelo trabalho e imaginem, né, como regra, nem isso é reconhecido. Mas a lei garante. Se a gente tiver uma CIPA atuante, aí nós vamos conseguir, inclusive, que as empresas se obriguem a abrir a CAT. O Sindicato dos Químicos Unificados abre a CAT, como a Glória falou, mas nós entendemos que a obrigação é da empresa e há sempre a solicitação para que a empresa faça isso, né? E não fazendo, o sindicato vai lá e apoia o trabalhador, porque a lei diz que isso pode ser feito. Mas, como eu disse, uma CIPA atuante ia fazer uma grande diferença. Mas para que entrar na CIPA? Será que é? Por quê? Vamos ver o recado aí da Sandra. Tem trabalhadores hoje que se candidatam na CIPA por uma estabilidade. Nós entendemos que a CIPA hoje não é por estabilidade, e sim para prevenir os trabalhadores, junto aos seus trabalhadores, ao acidente de trabalho, a prevenção. Então a CIPA não é para dar estabilidade para trabalhador, né?
O cipeiro tem estabilidade sim, mas para que garanta que ele vá lá e abra a boca, que ele defenda os interesses da classe trabalhadora. E o sindicato dá todo o apoio para esse tipo de cipeiro que quer avançar. Mas como é que faz, né, para entrar na CIPA? Então nós estamos resgatando aí vários programas que já fizemos. Como eu disse, vocês podem ir no nosso canal no YouTube, Meia Hora da Seguridade, e ver vários programas já lá instalados. Mas nós vamos trazer um aqui especial sobre CIPA, que nós fizemos com o engenheiro Vitor Crespi e que ele fala sobre o processo eleitoral da CIPA. Olha só que interessante. Infelizmente, e aí é uma coisa é uma questão que pega. O processo eleitoral da CIPA deveria ser como a eleição de qualquer outra coisa. Como é que a gente elege um síndico? Reúne as pessoas, aparecem os candidatos, o mais votado é eleito. Acabou-se. Como é que elege um sindicato? Monta-se chapa ou chapas, vão lá, fazem a disputa e acabou-se. O processo eleitoral da CIPA é muito complicado. Muito complicado. Para montar uma CIPA inicial, para você conseguir instituir, leva 60 dias. A reeleição de uma CIPA é um processo muito cheio de percalços, vamos chamar assim, que complica. Então, é difícil até de falar, assim, numa entrevista assim curta, como é que é o processo. Né? Quando eu vou instituir isso, eu costumo fazer vou fazendo por etapas. Né? Primeiro, ensina a fazer o edital de convocação. Depois, tem que estar tudo comentado. Quem é que convoca a CIPA? É o dono da empresa, põe o edital, abre prazo de inscrição de 15 dias para os candidatos. Então, são vários processos e tem que seguir um cronograma bem certinho para depois não ser impugnado, não ser considerado ilegal, né? Sim, então, sim. É um processo um pouco... não é tão simples como deveria ser. Como você viu, tem uma burocracia aí grande, né? Parece que é mais difícil se inscrever na CIPA do que se inscrever para a eleição para vereador. Mas a burocracia existe, não podemos ignorar ela, e aqueles trabalhadores que quiserem ser cipeiros, procurem o sindicato, porque a gente vai estar apoiando os trabalhadores e militantes da saúde que quiserem se tornar cipeiros, né? Nós vamos fazer aí estamos fazendo já um trabalho grande com cipeiros e vamos ampliar isso, apoiar mais ainda com ações, com materiais, aqueles cipeiros que querem honrar esse nome. Como a Sandra falou, não pode se candidatar à CIPA só para se eleger e ter estabilidade, né? A estabilidade é uma consequência de pessoas que são eleitas para defenderem as outras, ou seja, para não sofrerem pressão se começarem a falar aquilo que tem que ser falado, a querer melhorar as coisas da empresa, mesmo que isso, algum encarregado, algum gerente, o próprio dono da fábrica não goste muito, mas os trabalhadores, eles vendem a sua força de trabalho. Os trabalhadores não vendem sua saúde, não vendem sua vida. Isso tem que ficar muito claro. Isso, lei nenhum garante que você vá trabalhar, vá ficar doente e é isso aí mesmo. Ao contrário, as leis garantem que você vá trabalhar e se aposente aos 35 anos o homem, aos 30 anos a mulher, por tempo de contribuição, não por invalidez, por doença ou por qualquer coisa assim. E por isso, então, os unificados têm investido cada vez mais nas CIPAs. Olha só o que a Glória vai falar aí para nós agora. Para os químicos unificados, a CIPA é algo de extrema importância. Então, você que é cipeiro, né, busca o nosso sindicato, que nós damos treinamento, curso e damos todo o apoio necessário para você poder cumprir o seu papel na CIPA dentro da empresa. E a nossa regional de Vinhedo também participa deste vídeo, deste programa, né? Porque o Sindicato dos Químicos Unificados, como eu falei, tem 3 regionais: Campinas, Osasco e Vinhedo. E ali nós temos um novo diretor da saúde que está aí buscando aprender, conhecer, tem lido a respeito de saúde do trabalhador, tem participado de eventos e está se aprimorando cada vez mais, que é o Bruno. E o Bruno, inclusive, tem um recado especial para os cipeiros que querem
avançar nesse caminho. Fala aí, Bruno, como é que é a questão, o apoio que o sindicato vai dar para os cipeiros? O Sindicato dos Químicos Unificados, Campinas, Osasco e Vinhedo, hoje vem praticando uma política de prevenção ao acidente do trabalho. Com isso, a gente tem feito cartilhas, desenvolvido jornais com essa prevenção, e uma das coisas que a gente gostaria de fazer é chamar todos os cipeiros para estar acompanhando dentro do sindicato, tanto cursos de prevenção para estar podendo levar para todos os trabalhadores, e gostaria de chamar também os trabalhadores que tiverem interesse em acompanhar todos esses cursos, estar procurando a gente do Sindicato dos Químicos Unificados. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas como eu disse, relembrar é viver, né? E com vários programas que a gente já fez sobre a área de saúde do trabalhador, eu quero trazer um trechinho especial do nosso programa de CIPA que faz um resumo sobre o que é importante nessa questão da CIPA, para que a gente grave bem isso e entenda que a tarefa não é tão complexa, não é tão difícil não. Se a gente tiver vontade de fazer as coisas andam. Dê uma olhadinha no resumo que nós fizemos de um outro programa. Nós aprendemos hoje aqui conceitos muito importantes sobre a CIPA, né? Esse resumo mesmo que você falou me impressionou bastante, que dos 3 itens, né? Que se a CIPA fizer sua reunião mensal e tratar dos assuntos que os trabalhadores estão trazendo, né? Fazer um mapa de risco e fazer uma CIPAT bem organizada, é uma CIPA vitoriosa, é uma CIPA que cumpriu em muito sua função. Bom, como vocês viram, nós fizemos um resumo importante sobre o que a CIPA pode fazer. Pode fazer muito mais, pode fazer um monte de coisa, mas se fizer essas 3 coisas bem feito, já é uma CIPA que diferencia da grande maioria das CIPAs, que são burocráticas, só de papel, só para constar. Ou seja, vamos fazer o resumo de novo. Olha aí, ó. Em primeiro lugar, se a CIPA fizer reuniões semanais mensais e colocar em pauta as questões que os trabalhadores trazem e ficar registrado, isso já é uma grande coisa. Por quê? Porque quando está registrado lá, vem uma fiscalização ou o sindicato pede a cópia disso para analisar, isso já é um documento importante para proteger os trabalhadores e para que as melhorias saiam mais rápido. 2. Em segundo lugar, se a CIPA fizer um mapa de risco dos setores, de todos os setores da empresa, como prevê a lei, isso já vai ser um avanço tremendo. Mas não é um mapa de risco também só para ficar no papel, mas é do jeito que a norma da CIPA prevê, a NR da CIPA prevê, ou seja, com a participação efetiva da CIPA. E 3, se a CIPA fizer uma boa CIPAT, pode falar assim de AIDS, pode falar de pressão alta, pode falar de um monte de coisa, mas tem que falar de Lerdort, tem que falar de assédio moral, tem que falar das doenças pelas quais os trabalhadores estão saindo, se afastando do trabalho por riscos no trabalho, tem que falar de riscos. Ou seja, se a CIPA fizer uma boa CIPAT com assuntos que pegam aí no dia a dia, isso já vai ser uma grande coisa. Desta forma, né, com este pequeno resumo e com esse pequeno vídeo sobre o que os químicos unificados estão fazendo na área de saúde e querem fazer mais, né, tanto de forma geral como específica, como nós enfatizamos muito hoje na questão da CIPA, nós vamos avançar muito mais ainda. Então, um grande abraço e até o próximo programa.